O que significa ser servo do Senhor? Nós falamos com muita frequência no nosso meio cristão sobre serviço. Eu estou servindo nisso, estou servindo naquilo, eu sirvo a Deus, eu estou servindo a igreja. Essa é uma expressão que está sempre na nossa boca, mas talvez por estar tão presente e ser tão usada, talvez seja uma expressão que venha perdendo muito da sua profundidade e que nós precisamos refletir e meditar sobre o que isso significa de maneira prática nas nossas vidas. Hoje, nós iniciamos a leitura do Evangelho de Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 35, foi o nosso trecho separado para a leitura de hoje. O Evangelho de Lucas, ele traz um compilado, uma pesquisa extensa feita por Lucas sobre os acontecimentos que envolveram a vida e o ministério de Jesus. Lucas não foi testemunha ocular do ministério de Jesus, mas como ele mesmo diz no início do seu relato, ele fez uma pesquisa extensa, uma pesquisa detalhada, uma investigação detalhada desde o início para que ele pudesse descrever e trazer esse relato histórico. Então Lucas, que era um médico, desempenha aqui também essa função de historiador. Nós temos dois livros de Lucas no texto bíblico, nós temos o Evangelho e também o relato do livro de Atos, que também é escrito por Lucas. Hoje, para nossa reflexão, para esse nosso destaque, eu quero chamar a sua atenção aquilo que nós vamos encontrar no capítulo 1, especificamente o versículo 38, que nos diz o seguinte: Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Esse texto ele fecha um bloco muito interessante, em que nós temos a partir do verso 26 o anúncio do nascimento de Jesus. Um anjo aparece a Maria e diz para Maria que ela seria a mãe de Jesus, que ela tinha sido escolhida por Deus, ela era agraciada, favorecida pelo Senhor, e que ela estaria grávida, ela ficaria grávida e daria à luz um filho, e chamaria esse filho de Jesus, ele seria chamado Filho de Deus. E diante daquela situação, Maria faz o seu primeiro questionamento, e o mais óbvio que ela poderia fazer, peraí, mas como isso é possível? Eu sou virgem. O anjo explica que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria e ela ficaria grávida então pelo poder de Deus. Por isso o seu filho seria chamado Filho de Deus. Maria, uma jovem serva do Senhor, dedicada ao Senhor, virgem, recebe a notícia de um anjo que agora ela ficaria grávida. Esse filho seria importantíssimo, o filho dela seria o Messias. Tudo isso é muito grande, tudo isso é muito importante, mas quantas vezes você já parou para pensar o quanto essa notícia abalou a expectativa de vida e a perspectiva de mundo de Maria? Ah, pastor, mas ela seria a mãe do Filho de Deus, olha quantas coisas grandiosas aconteceriam. Mas a gente conhece o final da história, a gente sabe de tudo que estava por vir. Maria, ela estava recebendo a sua primeira informação, a sua primeira notícia. Aquela menina jovem, noiva, comprometida em casamento, virgem, recebe a notícia de que, ok, agora você vai estar grávida. Você vai ficar grávida e dará à luz um filho. Como é que ela iria explicar isso para o seu noivo? Como é que ela explicaria isso para José? Como é que ela lidaria com isso? Como é que a sociedade lidaria com isso? Como as pessoas lidariam com ela diante daquela situação? Eram muitas inseguranças, eram muitos fatores para serem levados em consideração e em nenhum momento Maria reclama, Maria questiona, ela faz uma pergunta porque ela precisava entender como é que isso é possível, não dá para eu engravidar, eu sou virgem, mas ela não se opõe em momento algum, apesar de todas as possíveis complicações que poderiam vir a partir daquilo. A resposta de Maria é simplesmente, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. A sua identidade de serva a fazia entender que o papel dela era se submeter à vontade do Senhor, qualquer fosse essa vontade. Que aconteça comigo o que o Senhor desejar. É isso que significa sermos servos do Senhor. Nos nossos dias nós confundimos e usamos a palavra serviço com muita amplitude, e tá tudo bem, não tá errado, mas eu falo, não, eu sirvo na igreja, você serve em quê? Ah, eu sirvo na recepção, eu sirvo no louvor, eu sirvo na cantina. Confundimos serviço com ações de serviço, confundimos a identidade do servo com coisas que eu faço para servir a Deus e a igreja, e tudo bem, você serve a Deus, você serve a igreja fazendo algumas ações,
Mas não é isso que estabelece a sua identidade de servo. O servo é aquele que não tem vontade própria. O servo é aquele que a sua vontade é encontrada na vontade do seu Senhor. O seu propósito é cumprir a vontade do seu Senhor. Servo não tem vontade, servo tem Senhor. Quando nós nos apresentamos e nos entendemos como servos do Senhor, precisamos entender que isso significa que eu, Mateus, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo. A minha vontade é fazer a vontade, é cumprir o desejo do meu Senhor. Que essa seja a verdade também na sua vida. Se você quer ser servo de Deus, entenda que o seu Senhor tem uma vontade, ele tem uma expectativa a seu respeito e que a sua alegria seja, de fato, de cumprir a vontade do Senhor para a sua vida. Como foi a vontade de Maria, a prontidão de Maria, de que a vontade do Senhor, a vontade do seu Senhor fosse cumprida na sua vida. Que tudo que o Senhor deseja e tem a seu respeito seja cumprido na sua vida, como foi cumprido na vida de Maria. Que esse seja o desejo dos nossos corações. Vamos juntos? Começamos hoje a leitura do Evangelho de Lucas, vamos até o final, os próximos 11 dias, compartilhando aqui reflexões sobre o Evangelho de Lucas. Se você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui de novo. Deus te abençoe.